Nenhuma cuidadora durou sequer uma semana com os trigêmeos, até que a dedicada cozinheira realizou o impensável. Daniel Almeida observava mais uma babá deixando a porta principal de sua mansão em prantos, apressando-se com as malas. Era a 15ª em 2 anos. Os trigêmeos de 4 anos haviam triunfado em mais uma batalha, deixando a sala de estar completamente devastada, com brinquedos espalhados, almofadas rasgadas e marcas de canetinha nas paredes brancas. Fique até o final da história. Você vai se surpreender. Se inscreva em nosso canal, deixe seu like e comente de onde está assistindo. De dentro da cozinha, Lúcia Santos parou de descascar batatas ao ouvir os gritos das crianças ecoando pela casa. Daniel tentava acalmar Gabriel, Felipe e Clara, mas os 3 pequenos pareciam inconsoláveis. Eles gritavam, se jogavam no chão e arremessavam tudo que encontravam pela frente. Papai não entende nada. Queremos a mamãe. Berrava Clara, a única menina dos trigêmeos. Ela não vai voltar nunca mais. Felipe completou, chutando um carrinho de brinquedo que voou longe. Gabriel, sempre o mais calmo dos 3, apenas chorava copiosamente no canto da sala, abraçado um ursinho desgastado. Lúcia largou a faca de descascar na pia e caminhou até a porta que separava a cozinha da sala de estar. Aos 52 anos, ela havia começado a trabalhar na casa dos Almeida apenas 3 meses. Era uma mulher simples, vinda do interior de Minas Gerais, com mãos calejadas do trabalho e um sorriso sempre presente no rosto moreno. Sem pedir licença, ela entrou na sala e se aproximou dos trigêmeos. Daniel estava de costas, tentando recolher os pedaços de um vaso que Clara havia quebrado. Lúcia se ajoelhou no meio da confusão e começou a cantar baixinho uma música que sua avó cantava quando ela era pequena. Boi da cara preta, pegue essa menina que tem medo de careta. Os 3 pares de olhos castanhos se voltaram para ela imediatamente. O choro cessou como por mágica. Clara parou de gritar. Felipe largou o brinquedo que estava prestes a arremessar e Gabriel ergueu o rosto molhado de lágrimas. Quem é você? Felipe perguntou fungando. Sou a tia Lúcia. Eu faço a comida gostosa que vocês comem todo dia. A comida está queimando. Clara observou farejando o ar. Lúcia sorriu e estendeu as mãos para eles. Então vocês podem me ajudar a salvar o almoço. Para espanto de Daniel, que havia se virado ao ouvir o silêncio, os 3 trigêmeos se levantaram e seguiram Lúcia de volta para a cozinha. Ele os acompanhou curioso e desconfiado ao mesmo tempo. A cozinha ampla e moderna contrastava com a simplicidade de Lúcia. Ela abaixou o fogo do fogão e mostrou para as crianças como mexer a panela sem se queimar. Gabriel pode ficar responsável por essa colher aqui. Felipe, você cuida desta panela. E Clara, você vai me ajudar a cortar os tomates, mas só depois se mostrar como segurar a faca direito. Em poucos minutos, os trigêmeos estavam concentrados em suas tarefas, completamente transformados. Daniel observava da porta incrédulo. Nenhuma das babas anteriores havia conseguido prender a atenção deles por mais de 5 minutos. Como você fez isso? Ele perguntou quando Lúcia se aproximou para pegar mais ingredientes. Criança precisa se sentir útil, seu Daniel. Eles querem ajudar, não ficar só recebendo ordem. Mas eles podem se machucar aqui na cozinha. Podem se machucar em qualquer lugar se não tiver alguém de olho. A diferença é que aqui eles estão aprendendo algo de bom. Daniel hesitou. Lúcia era apenas a cozinheira. Não tinha formação em pedagogia, nem referências de outras famílias ricas. Seria apropriado deixá-la cuidar dos filhos? Eu agradeço a ajuda, mas vou precisar contratar outra babá. Você tem seu trabalho na cozinha. O rosto de Lúcia se fechou um pouco, mas ela assentiu respeitosamente. Claro, seu Daniel. Só estava ajudando porque eles pareciam precisar. Naquela tarde, Daniel ligou para mais 3 agências de babás. Todas prometeram enviar candidatas no dia seguinte. Lúcia serviu o jantar em silêncio, evitando olhar para os trigêmeos que a observavam tristemente. Na manhã seguinte, os trigêmeos recusaram o café da manhã. Sentaram à mesa com os braços cruzados e expressões emburradas. Não queremos comer, Clara declarou. Por que não? Daniel perguntou impaciente. Tinha uma reunião importante em 1 hora. Queremos que a tia Lúcia sente com a gente. Felipe respondeu. Ela está trabalhando. Babás é que sentam com vocês para comer. Então não vamos comer nunca mais.
Gabriel disse empurrando o prato para longe. Daniel olhou no relógio. Já estava atrasado. Chamou Lúcia da cozinha. Eles estão fazendo birra. Pode convencê-los a comer. Lúcia se aproximou da mesa e sentou numa cadeira vazia. Bom dia, pequenos. Como vocês dormiram? Sonhei com monstros. Gabriel respondeu baixinho. Eu sonhei que a mamãe estava fazendo biscoito. Clara completou com os olhos marejados. E você, Felipe? Não lembro, mas acordei triste. Lúcia serviu café com leite para si mesma e começou a comer naturalmente. Sabem o que minha avó fazia quando eu ficava triste? Ela me ensinava a fazer pão. Dizia que massa de pão é igual ao coração de criança. Quanto mais a gente amassa com carinho, mais macio fica. Os trigêmeos a olhavam fascinados. Aos poucos começaram a comer também. Daniel observou a cena e sentiu uma pontada de culpa. Quando foi a última vez que se sentou para tomar café da manhã com os filhos? Desde que Ana havia partido 2 anos atrás, ele se jogará no trabalho para fugir da dor. As crianças tinham ficado à mercê de cuidadoras que iam e vinham, cada uma com métodos diferentes e nenhuma com paciência suficiente. A primeira candidata a babá chegou às 10 da manhã. Era uma mulher de meia idade, muito séria, com cabelos presos num coque apertado. Apresentou diplomas e certificados. Falou sobre rotinas rígidas e disciplina. Crianças precisam de limites claros e consequências imediatas para seus atos. Ela explicou para Daniel na sala de estar. Os trigêmeos a observavam da escada, escondidos atrás do corrimão. Ela parece a bruxa da história da Branca de Neve. Clara sussurrou para os irmãos. Vamos fazer ela ir embora, Felipe sugeriu com um sorriso travesso. Como? Gabriel perguntou ainda inseguro. Do jeito que sempre fazemos. A babá subiu para conhecer o quarto das crianças. Encontrou tudo organizado. 3 camas com colchas combinando, um monte de brinquedos arrumados nas prateleiras e paredes decoradas com desenhos coloridos. Muito bom, vejo que vocês sabem manter a ordem, ela disse aprovando. A tia Lúcia que arrumou hoje de manhã. Clara respondeu inocentemente. A partir de agora, vocês mesmos vão arrumar. Criança que não se responsabiliza pelos próprios pertences vira adulto desorganizado. Felipe trocou um olhar com Clara. Gabriel se escondeu atrás da irmã. Que tal mostrarmos nossos brinquedos favoritos? Clara sugeriu docemente. A babá assentiu, achando que estava conquistando as crianças. Clara abriu um baú e começou a tirar brinquedos de dentro, jogando tudo no chão propositalmente. Felipe se juntou a ela, espalhando peças de Lego por toda parte. Gabriel, incentivado pelos irmãos, derrubou uma pilha de livros. Em 2 minutos, o quarto estava um caos completo. Parem com isso imediatamente, a babá gritou. Mas os trigêmeos não pararam. Começaram a pular nas camas, gritando e fazendo ainda mais bagunça. A mulher tentou segurar Clara, que escorregou de suas mãos, e continuou correndo pelo quarto. Seu Daniel, ela chamou desesperada. Quando Daniel chegou ao quarto, encontrou a babá vermelha de raiva e os filhos pendurados na cortina fazendo pose de macacos. Essas crianças são impossíveis. Nunca vi coisa parecida, ela reclamou juntando seus papéis. Não tem dinheiro neste mundo que me faça trabalhar com essa gente. E saiu batendo a porta. Os trigêmeos desceram da cortina, sorrindo vitoriosos. Daniel os encarou exausto. Por que vocês fazem isso? Não gostamos dela. Felipe respondeu simplesmente. Ela é má. Clara completou. E não sabe fazer biscoito. Gabriel adicionou pensando em Lúcia. Daniel desceu para a cozinha, onde Lúcia preparava o almoço. Ela fazia um escondidinho de carne e o cheiro delicioso já tomava conta da casa. A babá foi embora. Ele anunciou-se sentando na banqueta da ilha da cozinha. Já imaginava. Ouvi o barulho lá de cima. Não sei mais o que fazer com eles. Lúcia, são impossíveis. Lúcia parou de mexer a panela e se virou para ele. Posso falar uma coisa, seu Daniel? Claro. Essas crianças não são impossíveis. Elas estão com raiva e com medo. Medo de quê? De você sumir também. Cada babá nova que chega é mais uma pessoa que vai embora. Eles acham que se afastarem todo mundo, você não vai ter escolha, a não ser ficar.
Daniel sentiu um nó na garganta. Nunca havia pensado nisso dessa forma. Mas eu não vou a lugar nenhum. Eles não sabem disso. Para criança pequena, trabalhar fora é a mesma coisa que sumir. A mamãe sumiu, as babás somem. Só resta ter medo de que papai suma também. Naquele momento, os três apareceram na cozinha, atraídos pelo cheiro da comida. Tia Lúcia, posso ajudar a fazer o purê? Clara perguntou. Eu quero mexer o feijão. Felipe se ofereceu. Eu posso só olhar. Gabriel pediu timidamente. Claro que podem. Venham aqui. Daniel observou como Lúcia distribuía tarefas simples para cada um, sempre com paciência e carinho. Ela elogiava cada movimento certo e corrigia os errados sem gritar. Em meia hora, os trigêmeos estavam orgulhosos por terem cozinhado o próprio almoço. Lúcia, Daniel chamou quando ela estava lavando a louça. O que você acha de cuidar dos meninos hoje à tarde? Só até eu conseguir outra babá. Os olhos dela se iluminaram, mas ela tentou manter a compostura. Se o senhor acha que não vai atrapalhar meu trabalho na cozinha, a gente se vira com a comida. O importante é que alguém cuide bem deles. Então, tá bom, mas só hoje. Naquela tarde, Lúcia levou os trigêmeos para o quintal. A casa dos Almeida tinha um jardim enorme, com uma piscina, playground e muito espaço para brincar, mas as crianças preferiam ficar dentro de casa, grudadas na televisão. Por que vocês não gostam de brincar lá fora? Ela perguntou. É chato. Felipe respondeu sem tirar os olhos da tela. A mamãe brincava com a gente aqui, Clara explicou, apontando para o sofá. Gabriel apenas balançou a cabeça concordando com a irmã. Lúcia entendeu. O quintal não tinha memórias da mãe, então eles evitavam. E se a gente fizesse uma coisa nova lá fora? Algo que a mamãe nunca fez com vocês. O quê? Clara perguntou interessada, apesar de si mesma. Vamos plantar uma horta. Cada um escolhe uma coisa para plantar. Plantas são chatas. Felipe protestou. Não são não. Elas crescem, florescem, dão frutos. É como cuidar de um bicho de estimação, só que verde. Podemos plantar batata frita. Gabriel perguntou esperançoso. Lúcia riu. Podemos plantar batata e depois fazer batata frita com ela. A ideia animou as crianças. Lúcia havia trazido algumas mudas de temperos de sua própria casa, pensando em melhorar a comida da família Almeida. Agora elas serviriam para um propósito muito maior. Eles passaram a tarde cavando, plantando e regando. As mãos ficaram sujas de terra, as roupas manchadas, mas os trigêmeos estavam mais animados do que Daniel os havia visto em meses. Quando ele chegou do trabalho, encontrou os filhos no quintal, cada um cuidando de seu próprio canteirinho. Olha, papai, eu plantei cebolinha. Clara gritou correndo até ele. E eu plantei salsa. Felipe mostrou orgulhoso. Eu plantei manjericão, mas não sei falar o nome direito. Gabriel admitiu, fazendo todos rirem. Manjericão. Daniel repetiu sorrindo. Está perfeito, filho. Lúcia se aproximou, tirando a terra das mãos num pano de prato. Eles foram ótimos ajudantes, muito caprichosos. Obrigado, Lúcia. Não sei como te agradecer. Não precisa agradecer. Eles são crianças boas. Só precisavam de um pouco de atenção diferente. Naquela noite, os trigêmeos jantaram tudo que Lúcia serviu. Contaram sobre a horta para o pai e foram dormir sem fazer birra. Daniel não conseguia acreditar na transformação. No dia seguinte, ele cancelou as entrevistas com outras babás. Lúcia cuidaria dos meninos, pelo menos por enquanto. As semanas seguintes foram as mais pacíficas que a casa dos Almeida havia conhecido desde a partida de Ana. Lúcia desenvolveu uma rotina que misturava tarefas domésticas com atividades educativas. As crianças ajudavam a cozinhar, cuidavam da horta, faziam experimentos simples na cozinha, como misturar bicarbonato com vinagre para ver espumar. Ela transformou cada momento em aprendizado. Durante o preparo do almoço, eles contavam os ingredientes aprendendo matemática. Enquanto mexiam a massa do bolo, ela inventava histórias sobre cada ingrediente. O ovo que veio da galinha corajosa, a farinha que veio do trigo que enfrentou chuvas e sol para crescer forte.
Daniel começou a chegar mais cedo em casa, curioso para ver o que os filhos haviam aprendido naquele dia. Eles o recebiam na porta, disputando para contar as novidades. Papai, a tia Lúcia ensinou que o tomate é fruta. Clara anunciou certo dia, e que a gente pode fazer tinta com beterraba. Felipe completou, mostrando as mãos manchadas de roxo. E eu aprendi a fazer nó de gravata igual ao seu. Gabriel disse orgulhoso, mexendo com um pedaço de barbante em volta do pescoço. Foi então que Beatriz Almeida, mãe de Daniel e avó dos trigêmeos, voltou de sua viagem de 3 meses pela Europa. Ela era uma mulher elegante de 68 anos, acostumada aos melhores círculos sociais de São Paulo. Havia viajado para se recuperar emocionalmente da perda da nora, como ela mesma dizia. Daniel foi buscá-la no aeroporto com os trigêmeos. As crianças estavam ansiosas para ver a vovó Beatriz contar sobre todas as novidades dos últimos meses. Vovó, vovó. Eles gritaram ao vê-la saindo do desembarque. Beatriz os abraçou com carinho, mas Daniel percebeu que ela os analisou rapidamente dos pés à cabeça. Os cabelos dos meninos estavam um pouco mais compridos, as roupas eram mais casuais que o habitual, e eles tinham algumas marquinhas de sol por brincarem mais ao ar livre. Como vocês estão grandes, ela disse sorrindo. E bronzeados? Estão brincando muito no sol. Sim, a tia Lúcia deixa a gente brincar no quintal todo dia. Clara respondeu empolgada. O sorriso de Beatriz vacilou um pouco. Tia Lúcia é nossa babá nova, Felipe explicou. Mas ela não é babá de verdade. Ela é cozinheira, só que ela cuida da gente também. E ela sabe um monte de coisa legal. Gabriel completou. Daniel percebeu a tensão no rosto da mãe, mas resolveu deixar as explicações para depois. No carro, os trigêmeos tagarelaram durante todo o trajeto, contando sobre a horta, as receitas que haviam aprendido a fazer e as histórias que Lúcia inventava. Beatriz ouvia tudo em silêncio, fazendo perguntas pontuais, trocando olhares significativos com Daniel pelo retrovisor. Ao chegarem em casa, Lúcia estava na cozinha preparando o jantar de boas-vindas para a dona Beatriz. Havia feito um menu especial: salmão grelhado com ervas da horta das crianças, risoto de limão siciliano e torta de chocolate para a sobremesa. Vovó, vem ver nossa horta. Clara puxou Beatriz pela mão. Primeiro vamos cumprimentar a Lúcia e depois vocês me mostram tudo. Beatriz disse educadamente. Eles foram para a cozinha, onde Lúcia terminava de temperar o salmão. Ela se virou ao ouvi-los entrar e limpou as mãos no avental antes de se aproximar. A senhora deve ser Dona Beatriz. Muito prazer. Sou Lúcia Santos. Espero que tenha feito uma boa viagem. Obrigada, Lúcia. Daniel me contou que você tem ajudado com as crianças. Elas são os amores, muito educadas e inteligentes. Beatriz assentiu polidamente, mas Daniel notou que ela observava cada detalhe. A intimidade com que os trigêmeos tratavam Lúcia, a forma como eles se movimentavam à vontade pela cozinha, pegando copos d'água e biscoitos, como se fosse território deles. As crianças podem mostrar a horta para a vovó enquanto termina o jantar. Lúcia perguntou. Claro, claro. Vamos lá, crianças. No quintal, os trigêmeos mostraram orgulhosos cada planta que haviam cuidado. As mudas estavam crescendo bem, algumas já com folhas grandes e verdejantes. Olha, vovó, essa é minha cebolinha. Já dá para cortar e cozinhar. Clara disse. E essa é minha salsa. Felipe mostrou. E esse é o manjericão do Gabriel. Gabriel apontou. Beatriz elogiou as crianças e a horta, mas Daniel percebeu que ela estava desconfortável. Mais tarde, durante o jantar, Beatriz começou a fazer perguntas sobre o trabalho de Lúcia. Lúcia, você gosta de cozinhar? Sim, Dona Beatriz, muito. E de cuidar das crianças? Também, elas são muito especiais. Você tem experiência com crianças? Não, Dona Beatriz, só com os trigêmeos. Beatriz sorriu. Entendo. É que Daniel me disse que você está cuidando deles em tempo integral. É um grande desafio, não é? Sim, mas elas são muito boas. Daniel interveio. Mãe, a Lúcia tem sido uma bênção para as crianças. Elas estão muito mais felizes e calmas. Eu vejo, meu filho, mas não é o trabalho dela, não é? Ela é cozinheira.
Sim, mas ela se ofereceu para ajudar e tem feito um trabalho maravilhoso. Beatriz assentiu, mas Daniel sentiu que a conversa não havia terminado. Naquela noite, Beatriz chamou Daniel para conversar. Meu filho, preciso falar com você sobre essa Lúcia. Mãe, por favor, não comece. Não, Daniel, é sério. Ela está se apegando demais às crianças. Isso não é saudável. Mãe, ela é uma ótima pessoa e as crianças a amam. Eu sei, mas ela é a cozinheira. Ela não tem que ser a mãe deles. Você precisa contratar uma babá de verdade. Eu já tentei, mãe. Nenhuma delas ficou. A Lúcia é a única que consegue lidar com eles. Mas ela não tem formação. Daniel, e se algo acontecer? Mãe, ela é responsável e cuidadosa. Eu confio nela. Você está cego, meu filho. Ela está se aproveitando da situação. Ela quer tomar o lugar da Ana. Daniel ficou chocado. Mãe, como você pode dizer uma coisa dessas? A Lúcia nunca faria isso. Pessoas humildes podem ser muito ambiciosas. Daniel, tenha cuidado. Daniel balançou a cabeça. Mãe, minha decisão está tomada. Lúcia vai continuar cuidando das crianças. E não vou ouvir mais críticas sobre isso. Beatriz percebeu que havia perdido aquela batalha, mas a guerra ainda não estava terminada. Decidiu mudar de estratégia mais uma vez. Algumas semanas depois, ela voltou do clube com uma informação preocupante. Daniel, preciso te contar uma coisa, ela disse entrando no escritório onde ele trabalhava. O que foi agora, mãe? Soube de uma história perturbadora sobre empregadas domésticas que se aproveitam da confiança das famílias. Daniel suspirou. Que história? A Margarida, esposa do Dr. Costa, me contou que a empregada deles estava desviando dinheiro há anos. Pegaram ela porque uma vizinha viu ela comprando coisas caras demais para o salário. E o que isso tem a ver com Lúcia? Nada específico, mas você já prestou atenção no que ela anda comprando? Comprando? Que comprando? Livros, materiais para as crianças, plantas para a horta. De onde vem o dinheiro para tudo isso? Daniel ficou pensativo. Realmente, Lúcia sempre tinha materiais novos para atividades com os trigêmeos, livros de histórias infantis, sementes diferentes para plantar. Talvez ela use o próprio salário. Ele sugeriu: Daniel, seja realista. O salário dela mal dá para as necessidades básicas. Como sobra dinheiro para todas essas coisas extras? Uma semente de dúvida se plantou na mente de Daniel. Não que ele suspeitasse que Lúcia estivesse roubando, mas começou a prestar atenção nos gastos dela. No dia seguinte, ele reparou que ela havia comprado um conjunto novo de livros infantis sobre ciências. No outro dia, apareceram sementes de plantas aromáticas que ela não mencionou ter comprado. Na semana seguinte, materiais para um novo experimento científico. Daniel começou a ficar curioso sobre como ela conseguia custear tudo aquilo. Uma tarde, ele resolveu abordar o assunto diretamente. Lúcia, posso perguntar uma coisa? Claro, seu Daniel. De onde você tira dinheiro para comprar tantas coisas para as crianças? O rosto de Lúcia ficou vermelho. Como assim? Os livros, os materiais para experimentos, as sementes, tudo isso custa dinheiro. Eu compro com meu salário mesmo. Mas você não gasta com outras coisas? Roupas, remédios, sua família? Lúcia baixou os olhos constrangida. Eu gasto sim, mas o que sobra eu gosto de usar com as crianças. Sobra muito. Não sobra muito não. Daniel percebeu que havia algo mais. Lúcia estava escondendo alguma coisa. Lúcia, você pode confiar em mim. Se está com dificuldades financeiras, posso ajudar, mas preciso saber a verdade. Ela respirou fundo como quem se decide a falar algo difícil. Seu Daniel, eu trabalho de madrugada também. Como assim? Depois que vocês vão dormir, eu faço trabalho de costura para fora. Arrumo roupas, faço barras, essas coisas. É um dinheiro extra que uso para comprar coisas para as crianças. Daniel ficou chocado. Lúcia, você trabalha aqui o dia inteiro e ainda trabalha de madrugada. Só algumas horas. Não atrapalha meu trabalho aqui, não.
Mas você precisa descansar. Quando você dorme? Durmo sim, seu Daniel. Umas 4, 5 horas por noite é suficiente. Suficiente, Lúcia. Isso é loucura. Você vai adoecer. Não vou. Não estou acostumada. E por que faz isso? Porque não me pede um aumento se precisa de mais dinheiro. Lúcia hesitou antes de responder. Porque não é necessidade minha, seu Daniel, é vontade. Eu quero que as crianças tenham as melhores coisas, os melhores materiais. Quero que elas aprendam o máximo possível. Mas isso não é sua obrigação. Sou eu quem deveria custear tudo isso. O Senhor já paga meu salário, minha comida, meu quarto. Isso aqui é por amor mesmo. Daniel ficou sem palavras. Lúcia estava se sacrificando, trabalhando madrugadas a fio para proporcionar coisas extras aos filhos dele. Era um nível de dedicação que ele nunca havia encontrado, nem mesmo nas babas mais bem pagas. A partir de hoje, você para com esses trabalhos de madrugada. Ele ordenou. E vou aumentar seu salário para que você possa comprar o que quiser para as crianças. Não precisa, seu Daniel. Precisa sim. Não vou permitir que você se mate de trabalhar por causa dos meus filhos. Mas eu gosto de fazer isso. Então, continue fazendo, mas com dinheiro meu, não com sua saúde. Lúcia começou a chorar de emoção. O Senhor é muito bom comigo. Você é que é boa demais com a gente, Lúcia. Boa demais. Quando Beatriz soube da descoberta, ficou ainda mais alarmada. Você não vê o que está acontecendo. Ela disse para Daniel: vejo sim, vejo que Lúcia se dedica aos meus filhos mais do que qualquer pessoa no mundo. Essa dedicação excessiva não é normal, Daniel, é obsessão. Como assim obsessão? Mulher solteira, sem filhos, que se apega demais às crianças de outras pessoas. Isso pode ser perigoso. Mãe, pelo amor de Deus, não. Daniel, me escute. Ela está criando uma dependência emocional não saudável. As crianças dependem dela para tudo. Ela está se sacrificando por elas. Isso não é normal. É amor, mãe. Chama-se amor. Chama-se possessividade e pode se tornar um problema sério. Daniel começou a se irritar com as insinuações constantes da mãe. Que problema, mãe? Que problema pode haver numa pessoa que ama meus filhos e cuida bem deles? E quando eles crescerem? E quando não precisarem mais dela, o que vai acontecer? Não sei. Veremos quando chegar a hora. Será tarde demais. Dependência emocional se constrói aos poucos, mas é muito difícil de quebrar. Mãe, não vou mais discutir isso. Lúcia fica. Ponto final. Beatriz percebeu que estava perdendo a paciência do filho. Precisava ser mais sutil. Algumas semanas depois, ela arranjou uma reunião casual com Lúcia. Lúcia, que bom encontrar você aqui na cozinha sozinha, ela disse, fingindo naturalidade. Oi, dona Beatriz. As crianças estão no quintal brincando. Que bom. Queria conversar com você sobre uma coisa importante. Pois não. Você já pensou no futuro? Como assim? Seu futuro? O que vai acontecer com você quando as crianças crescerem? Lúcia ficou desconcertada com a pergunta. Não entendi. Lúcia, você tem 52 anos. As crianças têm 4. Quando elas estiverem adolescentes, você estará com 60. Quando elas forem adultas, você estará perto dos 70. E daí? Daí que adolescente não precisa de babá, adulto muito menos. Você já pensou o que vai fazer da vida quando não tiver mais essas crianças para cuidar? A pergunta atingiu Lúcia como um soco. Ela nunca havia pensado nisso de forma tão direta. Eu não pensei ainda. Pois deveria pensar. Você está construindo sua vida inteira em volta de crianças que não são suas. E um dia elas vão crescer, casar, ter suas próprias famílias. Onde você vai ficar nessa história? Lúcia sentiu um aperto no peito. A senhora está querendo dizer alguma coisa específica. Estou querendo dizer que você precisa ter sua própria vida, seus próprios planos. Não pode depender emocionalmente de crianças que vão embora mais cedo ou mais tarde. Mas elas não vão embora. Vão sim, Lúcia. É natural.
É assim que a vida funciona. Filhos crescem e seguem seus próprios caminhos. Lúcia ficou em silêncio, absorvendo as palavras de Beatriz. Por isso, eu insisto na história do curso de pedagogia. Beatriz continuou. Para você ter uma profissão de verdade, uma carreira própria para não depender só do afeto dessas crianças. Mas o seu Daniel disse que posso estudar aos sábados. E pode mesmo. Mas estudar pedagogia para cuidar de crianças alheias é diferente de estudar para ter sua própria carreira, sua própria escola, suas próprias turmas. Não entendi a diferença. A diferença é que numa escola você é a professora. Aqui você é a empregada que estuda pedagogia. Na escola você manda, toma decisões, tem autoridade. Aqui você obedece, acata decisões, não tem poder nenhum. Lúcia começou a entender onde Beatriz queria chegar. A senhora acha que eu deveria sair daqui. Acho que você deveria pensar no seu futuro com mais carinho. Você merece ter sua própria vida, não viver só em função dos outros. Mas eu gosto de cuidar delas. E pode continuar gostando, mas como profissional independente, não como empregada dependente. As palavras de Beatriz plantaram uma semente de inquietação na mente de Lúcia. Ela realmente não havia pensado muito no futuro. Sempre viverá um dia de cada vez, sem fazer planos de longo prazo. Será que Beatriz tinha razão? Será que ela estava construindo uma vida insustentável, baseada no amor por crianças que um dia cresceriam e não precisariam mais dela? Naquela noite, ela teve dificuldade para dormir. As palavras de Beatriz ecoavam em sua mente como um alerta perturbador. No dia seguinte, ela observou os trigêmeos com olhos diferentes. Eles realmente eram o centro da vida dela. Acordava pensando neles, passava o dia cuidando deles, dormia planejando atividades para o dia seguinte. Era saudável esse nível de envolvimento? Era normal? Durante o almoço, Clara fez uma pergunta inocente que deixou Lúcia ainda mais perturbada. Tia Lúcia, você tem filhos? Não, linda, não tenho. Por quê? Por quê? Porque às vezes as coisas na vida não acontecem como a gente planeja. Mas você queria ter filhos. Felipe perguntou. Lúcia hesitou. Queria sim. Então, a gente pode ser seus filhos emprestados. Gabriel sugeriu ingenuamente. O coração de Lúcia apertou. Vocês já têm um papai que ama muito vocês. Mas a gente pode te amar também. Não pode, Clara insistiu. Pode sim, meu amor. Então você é nossa segunda mãe. Felipe concluiu satisfeito. Isso, nós somos seus filhos emprestados. Gabriel completou sorrindo. Lúcia saiu da mesa com os olhos marejados. As crianças haviam colocado em palavras exatamente o que ela sentia, mas que Beatriz havia sugerido ser perigoso e não saudável. Será que realmente havia algo errado em amar aquelas crianças como se fossem suas? À tarde, enquanto elas brincavam no quintal, ela se pegou, imaginando como seria quando eles crescessem. Adolescentes não precisariam dela para ajudar com lições de casa, preparar lanches especiais ou inventar brincadeiras educativas. Adultos muito menos. Um dia eles se casariam, teriam filhos próprios, construiriam suas vidas longe daquela casa e ela ficaria onde? Pela primeira vez desde que começara a trabalhar na casa dos Almeida, Lúcia se sentiu genuinamente preocupada com o próprio futuro. Beatriz havia conseguido plantar a semente da dúvida. Agora era só esperar ela germinar. Nos dias seguintes, Lúcia ficou mais quieta que o usual. As crianças perceberam a mudança. Tia Lúcia, você está triste de novo? Clara perguntou. Por que você acha que estou triste? Porque você não está cantando enquanto cozinha. Era verdade. Lúcia sempre cantarolava enquanto trabalhava, especialmente quando estava contente. Agora não conseguia tirar da cabeça as preocupações sobre o futuro. Estou só pensando em algumas coisas, ela respondeu. De novo. Felipe observou. Você anda pensando muito ultimamente. Crescer é assim mesmo. A gente pensa mais. Então, quando a gente crescer também vai ficar pensativo igual você? Gabriel perguntou. Talvez. Eu não quero crescer. Então, Clara declarou. Quero ficar pequenininha para sempre brincar com você para sempre.
O comentário inocente de Clara tocou exatamente na ferida que Beatriz havia aberto. Lúcia também queria que eles ficassem pequenos para sempre, que continuassem precisando dela para sempre. Mas isso era impossível e talvez não fosse saudável mesmo. Naquela noite, ela tomou uma decisão que mudaria tudo. Lúcia resolveu que procuraria um emprego em uma escola de verdade, usaria a experiência com os trigêmeos como referência e tentaria uma vaga de auxiliar de ensino infantil. Era hora de construir sua própria carreira, sua própria identidade profissional. Na manhã seguinte, ela acordou determinada e começou a pesquisar vagas de emprego em jornais e sites da internet. Encontrou algumas oportunidades interessantes em escolas particulares da região, mas conforme o dia avançava e ela via os trigêmeos brincando, rindo, aprendendo, sua determinação começou a vacilar. Como deixaria aquelas crianças que haviam se tornado sua razão de viver? Durante o almoço, Gabriel fez um desenho delas junto com eles no quintal. A família estava completa no papel. Papai, vovó Beatriz, os 3 trigêmeos e tia Lúcia, todo de mãos dadas, sorrindo. É nossa família, ele explicou orgulhoso, entregando o desenho para ela. Que lindo, Gabriel, ela disse com a voz embargada. Você vai guardar na geladeira? Clara perguntou. Vou. Sim, para sempre. Felipe quis saber. Para sempre. Lúcia colou o desenho na porta da geladeira, mas por dentro seu coração estava partido. Como explicar para aquelas crianças que ela estava pensando em ir embora? À tarde, enquanto eles faziam a lição de casa, ela recebeu uma ligação. Era de uma escola particular que havia encontrado seu currículo interessante e queria marcar uma entrevista. Pode ser amanhã às 14h, a secretária perguntou. Lúcia olhou para os trigêmeos concentrados nos cadernos. Às 14h, eles estariam acordando do cochilo da tarde, querendo brincar, contar novidades. Pode sim, ela respondeu contra sua própria vontade. Ótimo, traga documentos e referências de trabalhos anteriores. Depois de desligar o telefone, Lúcia ficou olhando para as crianças. Como conseguiria referências de trabalho se sempre havia sido empregada doméstica? Sua única experiência real com educação infantil eram aqueles 8 meses cuidando dos trigêmeos. Tia Lúcia, você pode me ajudar com esta conta? Felipe pediu. Claro, meu amor. Ela se aproximou e viu que ele estava tentando resolver uma adição simples. 7 mais 5. Vamos usar os dedos, ela sugeriu. Felipe mostrou 7 dedos, depois mais 5. Contou tudo junto e chegou ao resultado. 12. Muito bem. Agora tenta esta. 9 mais 4. Enquanto ajudava Felipe com matemática, supervisionava Clara fazendo um desenho sobre as estações do ano e orientava Gabriel a escrever seu nome caprichado. Lúcia se deu conta de algo importante. Ela realmente havia se tornado uma educadora. Não tinha diploma, mas tinha conhecimento prático. Sabia como fazer uma criança entender conceitos difíceis, como estimular a criatividade, como estabelecer limites com carinho. Havia desenvolvido métodos próprios, testados no dia a dia com resultados comprovados. Talvez Beatriz estivesse certa sobre ela precisar de independência profissional, mas talvez estivesse errada sobre precisar sair daquela casa para consegui-la. Naquela noite, Lúcia teve uma conversa honesta com Daniel. Seu Daniel, preciso falar com o senhor sobre uma coisa importante. Claro, Lúcia, senta aí. Eu marquei uma entrevista de emprego numa escola. O rosto de Daniel mudou completamente. Como assim? Sua mãe me fez pensar sobre meu futuro. Ela tem razão. Eu preciso ter uma carreira própria. Mas você quer sair daqui? Quero não, mas acho que preciso. Daniel ficou em silêncio por um longo momento. Por causa do que minha mãe disse, em parte, mas também porque comecei a perceber que ela tem razão em algumas coisas. Em quais coisas? Em que eu preciso ter minha própria vida profissional, em que não é saudável depender emocionalmente só dessas crianças. Lúcia, você não depende só delas. Você tem sua própria personalidade, seus próprios interesses, seus próprios talentos. Mas tudo isso gira em volta deles, seu Daniel. Acordo pensando neles, passo o dia cuidando deles. Durmo planejando atividades para eles. Isso é ruim. Não sei. Sua mãe acha que sim.
Daniel suspirou profundamente. Lúcia, posso te fazer uma pergunta? Pode. Você é feliz aqui? Muito feliz. As crianças são felizes com você? Acho que sim. Eu sou feliz com o seu trabalho? Espero que sim. Então, qual é o problema? Lúcia ficou pensativa. O problema é o futuro. O que acontece quando eles crescerem? Não sei. Mas por que se preocupar com isso agora? Eles ainda vão precisar de você por muitos anos. E depois veremos. Talvez você queira abrir sua própria escola ou trabalhar em outra área. Mas não precisa ser agora. Você é uma parte da nossa família, Lúcia. Uma parte muito importante. Lúcia olhou para Daniel e pela primeira vez em dias sentiu um alívio. O senhor realmente acha isso? Tenho certeza. E as crianças também. Você é a melhor coisa que aconteceu a eles desde que a Ana se foi. Lúcia sorriu e as lágrimas vieram. Obrigada, seu Daniel. Não, Lúcia, eu que agradeço. Por tudo. Na manhã seguinte, Lúcia ligou para a escola e cancelou a entrevista. Ela decidiu que ficaria. Não como uma empregada dependente, mas como uma profissional valorizada e amada, que tinha um propósito claro: cuidar e educar aquelas crianças que haviam se tornado sua própria família. E assim, a casa dos Almeida, antes cheia de tristeza e caos, se encheu de risadas, aprendizado e muito amor, tudo graças à cozinheira que se tornou muito mais do que uma cuidadora. Ela se tornou o coração daquela casa. Obrigado por ficar até o final. Não esqueça de nos ajudar se inscrevendo em nosso canal, deixando seu like e comentando de onde você assistiu.